Boa tarde a você que está conosco mais uma vez na terça-feira, na tarde desta terça-feira, juntamente com a SAF da nossa igreja, que se encontra regularmente assim, há mais de 35 anos, nunca é demais repetir, para orar ao Senhor. Mesmo nos tempos de quarentena, nós continuamos usando esse meio e agora, depois disso, ele ainda está funcionando, né? Nosso canal YouTube, e às terças-feiras nós estamos aqui com a nossa SAF. Nós vamos orar ao nosso Deus, como fazemos, expor a palavra do Senhor. Nós começamos, a nossa primeira oração, como sempre, é de gratidão a Deus. Nossa irmã Ilma é quem vai nos conduzir ao Senhor. Com ela nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem concedido. Deus misericordioso, Deus maravilhoso, te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te louvamos porque Tu és Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. O Deus Deus único, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Deus, nós Te louvamos pelo que Tu fazes. Deus, as coisas tremendas que o Senhor tem feito, Pai. Primeiro, de nos ter escolhido, Pai, antes mesmo da fundação do mundo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sonda o nosso coração e nos conhece, Pai. Vê se há em nós, Pai, algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno, meu Deus. Te louvamos porque essa confiança que temos em Ti, Pai, é tremenda, Pai. Saber que o Senhor está conosco diuturnamente, Pai. Obrigada, Senhor, porque Jesus veio, Pai, para nos salvar, onde morreu numa cruz de horror e derramou o Teu sangue precioso para nos lavar, para nos purificar de todo o nosso pecado, Pai, para nos dar acesso a Ti, Pai, para podermos falar contigo, Pai. Obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós, Pai, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, meu Deus, porque Tu és Deus único e verdadeiro, que está conosco sempre e que não nos deixa nunca, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela família da fé, Pai. Obrigada por cada irmão, Pai. Não só aqui na nossa igreja, mas em todos os lugares onde existe um servo do Senhor. É o nosso irmão, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa família linda, Senhor. Cheia de defeitos, sim, Pai. Nós não somos perfeitos, Pai. Mas nós estamos sendo burilados pelo Senhor, lapidados pelo Senhor, e vivemos, Pai, para a honra e glória e louvor do Teu nome, Pai. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos acolhe, Pai, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guia, Pai. Muito obrigada. Obrigada pela vida dos pastores, pela vida dos presbíteros, diáconos, Pai. Homens que o Senhor escolheu, Pai, para que estivesse, Senhor, cuidando do rebanho, Pai, do Teu rebanho, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada pelos professores de escola bíblica, Pai, que estudam, se esmeram em estudar para trazer a mensagem do Senhor para nós, Pai. Obrigada, meu Deus, pela vida de cada um. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada servo Teu que está no trabalho do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, pelos momentos que temos, Senhor, o prazer de estarmos juntos, Pai. Onde a festa no nosso coração, Pai. E quando não tiver essa festa, que o Senhor esteja tirando aquilo que não agrada ao Senhor, Pai. Nos dando amor uns pelos outros, Pai. Obrigada, meu Deus, pela família que o Senhor nos concedeu.
presente do Senhor são os nossos filhos, Pai. Os nossos netinhos, Pai. Aqueles que agregam nossa família, como o genro, nora, Pai. Muito obrigada, Senhor. Porque é a família que o Senhor nos deu para cuidarmos, Pai. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada pela nossa família de sangue, Pai. Obrigada por aqueles que já estão te servindo, aqueles que te conhecem, Pai. Que estejamos fazendo a diferença para aqueles que não te conhecem, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa tarde que o Senhor nos dá para estarmos, Pai, estudando a Tua Palavra, estarmos orando uns pelos outros, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque esse momento que estamos vivendo mais ameno contra a Covid, meu Deus. Obrigada porque o Senhor está dissipando toda essa pandemia, meu Deus. Obrigada, meu Deus. E que possamos estar buscando no Senhor, Pai, a direção diária da nossa vida. Que os cuidados do Senhor sejam, Senhor, refletidos na nossa vida de maneira, Senhor, que possamos ver, Pai, claramente o cuidado do Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque são tantas as bênçãos, Pai. Oh, meu Deus, obrigada, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã, Pai, que estão nos ouvindo nesse momento, Pai. E aqueles que não estão também, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, o justo juiz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Muito obrigada, meu Deus. A Ti, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Nós também oramos pela igreja, pela vida dos pastores e líderes, né? Como nós pastores precisamos da oração da igreja. Costumo dizer que a igreja de joelhos é que mantém o pastor de pé. Então nós vamos orar, nossas irmãs, e a nossa irmã Graça é quem vai nos conduzir a Deus, orando pelos pastores, e não só por eles, por toda a liderança da igreja, pelos ministérios da igreja, para que produzam frutos para o reino do Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido para sempre seja Teu nome, Pai amoroso, tão grande o Teu amor por nós, Senhor, que sacrificou o próprio Filho para nos resgatar, para nos dar o direito de ter novamente comunhão contigo, Pai, porque pecamos, porque somos pecadores, desobedientes, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia todos os dias, Senhor. Muito obrigada pela Tua graça e pela Tua misericórdia. O Senhor que é todo-poderoso, mesmo assim, com todo o poder, revelado ao mundo pelas obras das Tuas mãos, Senhor. Mesmo assim, o Senhor se importa conosco. Muito obrigada por tudo, Pai amado. Pelas nossas vidas, pela Tua palavra que o Senhor deixou para nos orientar, para nos ensinar, para nos fazer conhecer o Senhor e buscar a Tua face. Obrigada por esse momento de oração, por mais essa reunião da SAF, por essa organização, Senhor, do Senhor, para estar aqui sempre intercedendo, clamando pelas causas, pelas necessidades que nós temos de trazer a Tua presença. E nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus, quero trazer a Tua presença, Senhor, à igreja de Mata da Praia, essa igreja que o Senhor tem sustentado, tem alimentado, tem sido presente, tem socorrido. Muito obrigada, Senhor Deus, porque se estamos aqui ainda como igreja, é porque o Senhor nos sustenta, é porque o Senhor nos dá motivação, alegria no coração de Te buscar.
Por isso, nessa hora, Senhor, eu te agradeço por essa igreja, eu te peço por ela. Eu intercedo pelo nome de Jesus, pela vida dos pastores, Edilson, Rafael, ó Deus, esses que estão agora com a responsabilidade desse rebanho nesse lugar. Ó Deus Pai amado, em nome de Jesus, eu te suplico que o Senhor os fortaleça, que o Senhor renove, ó Deus, cada dia mais a alegria no coração deles de te servir, a certeza da grande responsabilidade que receberam, mas também do grande privilégio de ter sido chamado pelo Senhor para tão grande obra. Ó Deus, que eles tenham autoridade espiritual sobre o seu rebanho. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada dia mais essa igreja, Senhor Deus, seja submissa a Ti e também submissa à sua liderança, Deus. Que ela possa fazer diferença onde está, ó Deus, fazendo a Tua obra, mantendo a Tua palavra viva, sendo ensinada, sendo falada, sendo proclamada em todas as suas oportunidades que o Senhor tem dado. Em nome de Jesus, Senhor Deus, capacita cada dia mais os teus servos que ali estão, toda a liderança da igreja, os presbíteros, os diáconos, os professores de EBD, os professores das crianças, todos aqueles que atuam na tua obra. Pai, em nome de Jesus, capacita, Senhor. Dá, ó Deus, a alegria de te servir e a certeza de que nosso trabalho não é em vão no Senhor. Faça com que, Senhor Deus, o corpo de Cristo, que ali se reúne, possa cada dia mais crescer e se deixar aperfeiçoar pelo Senhor, porque o Senhor prometeu voltar para buscar a sua igreja, e a sua igreja precisa estar preparada, Senhor, para esse momento que o Senhor virá buscá-la. Que cada dia mais, ó Deus, nós como igreja possamos nos deixar aperfeiçoar pelo Senhor, ser corrigidas, ser edificados, para que possamos um dia, Senhor Deus, chegar à estatura de varão perfeito como o Senhor planejou para nós. E que o Senhor se alegre com a sua igreja, com as ações, com todos os feitos que a sua igreja está fazendo, mas especialmente que essa igreja, como a tua igreja no mundo inteiro, faça diferença no lugar onde está, meu Deus, para que todos aqueles que olharem para a tua igreja possam ver a face do Senhor nas suas ações, no seu testemunho, e que o nome de Jesus venha cada dia mais ser glorificado e proclamado, e muitos que ainda não ouviram possam saber que só o Senhor é Deus e que não há salvação a não ser no nome de Jesus. Ó Pai amado, muito obrigada por tudo, por essa igreja, continua conosco, abençoa também o Ministério de Música, Senhor. Que cada dia mais esse ministério seja uma preparação para uma adoração perfeita ao Senhor. Capacita o Jefferson como líder desse trabalho. Que cada dia mais, ó Deus, ele esteja em sintonia com o Senhor, para que a igreja venha adorá-lo da forma que o Senhor merece. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego esse pedido em tuas mãos, para que o Senhor receba no seu trono de graça e venha, Senhor Deus, a nos abençoar como igreja nesse lugar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Nossa terceira oração, dirigida pela nossa irmã Leia, é pelos cristãos que enfrentam lutas com conflitos. Nesse último domingo nós tivemos o culto, que nós chamamos Domingo da Igreja Perseguida. Então, temos aqueles nossos irmãos, mas temos também aqueles que têm dificuldade com a sua saúde, os irmãos que estão precisando de emprego, nós sempre estamos orando por eles, para que perseverem no Senhor e continuem dando testemunho, mesmo em meio às tribulações. Então, nós vamos acompanhar nossa irmã Leia nessa oração. Amado Deus querido e eterno Pai, que bênção é termos livre acesso ao Santo dos Santos, graças ao sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele foi a única propiciação aceita pelo Senhor para que voltássemos a ter comunhão com o Pai. Obrigada, Jesus. Tu és lindo, tu és maravilhoso. O seu amor por nós nos constrange.
Aleluia sejam dadas a Ti para sempre. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, meu Deus, porque Tu és grande, Tu és santo, Tu és tremendo, e os Teus feitos que poderosos são. Nesse instante, Pai, com humildade, temor e tremor, eu me prostro ante a Tua santidade para falar com o Senhor a respeito de cada um dos Teus filhos, dos Teus servos que estão enfrentando lutas com sua saúde. Ah, Deus, a saúde é uma bênção, é uma dádiva. Por isso clamo a Ti a favor daquele que sofre dores, daquele que se vê diante de uma enfermidade incurável aos olhos humanos, daquele que tem um familiar doente. Por favor, Pai, move Tuas mãos e promove cura, alento e paz nesses corações. Dá qualidade de vida, bem-estar psicológico, alicerce espiritual. Em nome de Jesus, não os deixa ser enfraquecidos nesse tempo de enfermidade. Ó Senhor, traga a memória deles que o Senhor está no controle de tudo e que no seu devido tempo a vitória chegará. Peço também por aqueles que estão desempregados. Tem misericórdia, Senhor. O trabalho dignifica o homem e sem ele, como sustentar os filhos, a família, a igreja? Como viver sem trabalhar, meu Pai? Abre portas de emprego para os Teus filhos e dá-lhes a garantia do sustento, do pão, da provisão. O Senhor é o dono de tudo, por isso peço, ser propício aos Teus servos. Oh, meu Deus, olha também para aqueles que estão vivendo em conflitos, às vezes familiares, às vezes nos trabalhos, às vezes nas suas comunidades. O Senhor tem seus olhos como chamas de fogo, nada escapa ao Teu olhar. Olha, Pai, para aquele que sofre por uma separação, aquele que chora por um filho fora dos Teus caminhos, aqueles que enfrentam brigas dentro de casa. Seja o socorro bem presente na vida de cada um que está passando por essas lutas. Meu Senhor e meu Pai, mantenha a chama do amor acesa em seus corações e não os deixem enfraquecer na fé. Ajuda-os, ó Pai, a testemunharem do Teu amor, mesmo diante de tantas dificuldades. Que eles possam perseverar em seus caminhos, Senhor, mesmo passando pela tribulação, mesmo passando pelos conflitos. Ah, meu Deus, eu coloco também agora diante do Teu altar, diante do Senhor, a vida de todos aqueles que estão passando pelo processo do luto. Que dor, meu Senhor, é perder a quem nós amamos. Que o Teu Santo Espírito Consolador derrame paz, derrame forças, derrame consolo, derrame conforto em cada coração que chora a perda de um ente querido. Que tenham forças e coragem para viver esse momento tão doloroso, olhando para os montes, olhando para o Senhor, que é daí que vem a solução para tanta dor, para tanto sofrimento. Não permita, Pai, que nenhum deles percam a esperança e a confiança em Ti. Derrama sobre cada um a Sua graça e o Seu favor, meu Deus. E usa-nos para sermos suportes em oração, em apoio, em carinho, em ajuda para cada um deles. Ó, meu Senhor e meu Deus, Tu és inabalável e riquíssimo em misericórdia. Que a Tua fidelidade seja percebida e sentida por cada um de nós, todos os dias de nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus Emanuel, um Deus presente. Por isso, Senhor, nós oramos a esse Deus Todo-Poderoso e confiamos em Tuas mãos as nossas vidas e a vida de todos os Teus filhos espalhados pela face da terra. Sê propício a cada um de nós. Nós te oramos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Na tarde de hoje, quem ora pelas famílias é a nossa irmã Elaine Lepre. Ela ora pelos casamentos, ora pelas relações marido e mulher, pelos filhos, principalmente por aqueles lares que ainda não têm todos servindo ao Senhor juntos na igreja, para que o Senhor complete essa obra nessas famílias, para que haja conversões, né, para que
esse relacionamento, como a Bíblia diz, conversão dos corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, né, dos netos, enfim, pelos familiares de um modo geral. Nossa irmã Elaine vai nos dirigir a Deus nesta oração. Senhor meu Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus único e verdadeiro, Senhor das nossas vidas, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Neste momento tão precioso, ó Pai, que estamos diante de Ti, em oração. Nós sabemos que Tu se agrada, Senhor, quando Te buscamos. Te buscamos porque precisamos de Ti. E Tu sabes das nossas necessidades, como não podemos viver sem a ajuda do Senhor, sem a bênção do Senhor, sem a graça e as misericórdias do Senhor sobre nós. E toda semana, Senhor, temos apresentado diante de Ti tantos pedidos. E sabemos que Tu, Senhor, os ouve com atenção, com desejo, Senhor, de nos abençoar naquilo que está nos Teus propósitos, ó Pai. Por isso, mais uma vez, Senhor, queremos colocar diante de Ti todas as famílias divididas, ó Pai, na Tua casa, na Tua igreja, não só na nossa igreja em Mata da Praia, Senhor, mas em todos os lugares onde existem famílias que estão divididas, maridos que não creem, suas mulheres são fiéis, mas eles não creem no Senhor. Mulheres, Senhor, também. Nós queremos colocar esses casais, Senhor, diante do Senhor. Temos pedido, temos citado, Senhor, muitos casais na nossa igreja que estão com seus lares divididos, que os maridos não aceitam o Senhor como Salvador, não aceitam Jesus como Salvador, que não creem, Senhor, creem em Ti, mas não tem nenhum compromisso com o Senhor. Mas não são só os maridos e as mulheres, ó Pai. Muitos filhos, muitos sobrinhos, muitos irmãos, cunhados, filhos, Senhor, netos. São tantos, Senhor, aquelas famílias que não estão totalmente diante do Senhor, completa diante do Senhor. Ó Deus, e a gente sofre, ó Pai, com isso, porque é tão difícil num lar onde tem essas divisões, essas diferenças, a convivência em determinados momentos, ó Pai. Mas é o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos abençoa, e nós queremos colocar diante de Ti os nossos queridos, ó Pai. Todos aqueles, ó Pai, que estão precisando de se converter. Os nossos filhos, ó Pai. Os nossos netos. Os nossos maridos, as esposas e demais familiares, ó Pai. Ó Senhor, como seria alegre para nós sabermos que eles estão Te aceitando, se voltando para o Senhor, crendo, Senhor, na salvação em Cristo Jesus. O sacrifício que Ele fez por nós, ó Pai, na cruz. Não olhou, Senhor, para os nossos pecados, mas morreu, Senhor, para pagar os nossos pecados no nosso lugar. Muitos não creem, Pai. Toma essas vidas nas Tuas mãos. Convence, Senhor, o homem do pecado através do Teu Espírito, Senhor, para que eles possam crer no Senhor Jesus como Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Dá-nos, Senhor, o necessário para convivermos nessa situação, Senhor, nos nossos lares, testemunhando do Senhor, testemunhando que somos fiéis ao Senhor, para dar o exemplo, para dar, Senhor, a mostrar àqueles como é bom ser fiel ao Senhor, como é bom, Senhor, termos o Deus como Senhor nas nossas vidas, que sabemos que as Tuas bênçãos vêm sem medida sobre nós. Por isso nós temos que colocar, Senhor, na nossa igreja aqui em Mata da Praia, principalmente, são tantos os casais, os lares divididos, ó Pai. O meu mesmo é um deles, ó Senhor. Mas nós temos colocado sempre em Tua presença todos os nomes dos nossos maridos, dos nossos queridos,
que têm estado longe do Senhor. O homem, nós sabemos que precisamos colocar diante de Ti, porque nós não vivemos sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, sem a Tua bênção, Senhor. Sabemos que só o Senhor pode nos atender nos nossos pedidos. Só o Senhor tem poder para agir no meio da nossa família com a conversão, Senhor. Não só nas famílias, mas também, Senhor, no nosso Brasil, Senhor. Tantos que estão longe de Ti, que não creem no Senhor, que ignoram o Senhor como Deus, ignoram Jesus como Senhor das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, faça, Senhor, que muitos creiam em Ti e se convertam ao Senhor de todo o coração. A igreja no Brasil e no mundo, Senhor, tem trabalhado para pregar a Tua palavra, pregar o Deus que Tu és para nós, pregar aquilo que Jesus fez por nós, que seja, Senhor, ouvido e que seja, Senhor, convertido os corações daqueles que estão longe de Ti. Toma-os nas Tuas presenças, Senhor, e que seja feita a Tua vontade nos nossos lares, nas nossas casas, com os nossos queridos. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias, te agradecemos pelo perdão, Senhor, dos nossos pecados, apesar de não merecermos. Mas colocamos nossas vidas, Senhor, no Teu altar, para que Tu possas nos ouvir e nos atender segundo os Teus propósitos, para cada família, para cada lar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A nossa última oração, nossa irmã Elionete, ora pela nossa nação. Não podemos nos esquecer, estamos vivendo um ano chamado ano político, né? Porque é um ano de eleições no nosso país, inclusive eleições para o maior cargo, né? Que é o de presidente dentro do nosso sistema de governo. Precisamos orar. Infelizmente, esse tema tem gerado polarização e até discórdia algumas vezes. Que o Senhor Deus nos dê graça. Também orar pelos governos que estão estabelecidos para que eles ajam com sabedoria, com temor e, acima de tudo, com respeito às pessoas por quem foram eleitos, para que promovam realmente condições de vida melhores a cada dia na área de saúde, segurança, enfim, educação. Nós vamos orar então, nossa irmã Elionete nos dirige a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, que está sempre conosco nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Muito obrigada, Senhor, pela Tua força no dia a dia, Pai. Obrigado pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito por nós. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, por todos que estamos ali, te louvando e te agradecendo por mais um dia. Pai amado, nesse momento, colocamos em Tuas mãos o futuro da nossa nação, Senhor. Que sejam escolhidos nesse ano aquelas pessoas que são fiéis a Ti, ó Pai. Que todos aqueles, Senhor Deus, que ocuparem cargos públicos, como presidente, governador, deputados, senadores, que eles sejam escolhidos, Pai, de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Coloque em nossos corações, Senhor Deus, a Tua sabedoria para que possamos escolher de acordo com o que é correto. E que todos aqueles que forem escolhidos, que eles sejam, ó Deus, orientados por Ti, para que façam o melhor para a nossa nação, para que a corrupção seja cada dia dizimada nesse país, Pai. Te pedimos, ó Deus, esta orientação para todos nós, Senhor. Muito obrigado porque podemos contar, Senhor Deus, com o Teu poder, a Tua glória para essa escolha, Senhor. Que tudo seja feito em louvor ao Teu nome. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, minhas queridas irmãs e irmãos, você que está aí nos acompanhando através da transmissão deste culto da tarde de terça-feira da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, da SAF, sempre lembramos
O propósito é ler a Bíblia, e as irmãs têm se empenhado nisso, e agora de forma diária, e já concluíram a leitura do Novo Testamento, estão relendo, estão na leitura do Velho Testamento também, e hoje estão lendo o livro dos Salmos, e também estão lendo no Evangelho segundo a narrativa de Lucas. E a partir do capítulo 19 até o capítulo 24 foi a leitura que as nossas irmãs e você que está acompanhando também empreenderam aí no dia de hoje. Enfim, nós então escolhemos uma porção desse texto de hoje, como nós sempre fazemos, para que pudéssemos ler e meditar aqui juntos nesta tarde de terça-feira. E o texto escolhido está exatamente no capítulo 19, a partir do versículo 28, quando nós lemos: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E é desta forma que Jesus estaria logo em seguida entrando em Jerusalém, bem às vésperas da Páscoa, eram os últimos dias de Jesus. Ainda antes de entrar na cidade, a partir do versículo 41, nós encontramos Jesus chorando pela cidade, lamentando o quadro em que se encontrava aquela que deveria ser a capital, não só política, mas muito mais do que isso, a capital religiosa, o lugar para onde as pessoas concorreriam, o lugar onde aconteciam os sacrifícios, onde as pessoas iam a fim de apresentarem-se diante do Senhor em busca pela remissão dos seus pecados, em busca da comunhão com Deus. Mas não é isso que estava acontecendo. E isso é que leva Jesus ao choro, quando ele diz: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. No choro, portanto, do Senhor Jesus, no lamento dele pelo que se via em Jerusalém, o ponto principal era o fato de não se darem conta de que estavam no lugar onde poderiam estar na presença de Deus, que não estavam aproveitando como era devido a oportunidade de trazerem suas ofertas, seus sacrifícios e principalmente encontrarem arrependimento, mudança de vida. Esse era o propósito, a lembrança da saída do Egito, a lembrança da nova vida proposta pelo Senhor para eles, numa nova terra. A Páscoa trazia todos esses sinais, mas também trazia o sinal do juízo que havia sido imposto ao Egito. E eles precisavam saber que foram livrados, inclusive da morte dos primogênitos, por uma intervenção do Senhor. E pela morte de cordeiros que, naquela ocasião, foram usados na ceia, na refeição que eles tomaram a fim de ficarem preparados para a longa viagem que tinham à frente até chegarem de volta à terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas Jerusalém já não tinha mais esse tom. Embora os ritos religiosos continuassem acontecendo, embora as pessoas continuassem indo para lá, isso havia se tornado algo tão pro forma, tão habitual, que o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido havia sido perdido. Textos paralelos em Mateus, no capítulo 21, e em Marcos, no capítulo 11, nos dão conta de que o Senhor Jesus, depois de entrar na cidade, aproxima-se e vai entrar no templo. E no versículo 45 desse capítulo 19 de Lucas, você lê comigo: Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Bem, vamos orar. Senhor, esse texto seja para nossa edificação, seja para nos levar à Tua presença e à comunhão do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Vejam, portanto, dentro do contexto que eu vinha expondo, Jesus entra no templo, expulsa os vendilhões, expulsa os cambistas, com uma zorrague, uma espécie de chicote. O Senhor Jesus vai contra aqueles que ali dentro estavam e ele derruba as mesas, ele espalha aqueles animais que estavam ali, que eram fruto de um mercado, de um comércio acontecendo na casa do Senhor. É muito comum nós olharmos para este texto e querermos limitar e dizermos que qualquer tipo de venda na igreja não é adequada. Alguns mais radicais não permitem sequer que uma cantina aconteça na igreja no pós-culto. A gente precisa entender o que de fato estava acontecendo. É claro que nossos cultos não são lugar para mercado, não é lugar para estarmos no púlpito oferecendo produtos, mesmo que sejam eles produtos que vão edificar as pessoas. Culto é lugar para adorar ao Senhor e o púlpito é o lugar de exposição da palavra. Mas as informações e a orientação e o que acontece na nossa comunhão fora do culto, depois do culto, é algo que vai refletir o que nós vivemos no culto. E o grande problema nesse texto é exatamente o que estava acontecendo dentro do que nós chamaríamos de culto naquela ocasião, que não estava limitado a uma hora de encontro com louvores, mas durante todo o dia ali, durante aquele tempo da Páscoa, o culto acontecia quando as pessoas iam chegando, entrando na cidade, se aproximando do templo, trazendo os cordeiros para o sacrifício, entregando aos sacerdotes. Continuamente o fogo queimava no altar. E aquele fogo que queimava continuamente consumia as ofertas que eram feitas para que o perdão chegasse ao coração das pessoas quando elas, em arrependimento, levando aquele sacrifício, diziam e entendiam que aquele pequeno animal sacrificado era, na verdade, o seu substituto, aquele que estava tendo o sangue derramado. A morte, que é o salário do pecado, estava sendo paga, ainda que temporariamente, por aquele animalzinho, tomando o lugar daquele que trazia em arrependimento, chamado por Lutero de penitente, aquele que se conhece digno de uma pena, e a sua pena era atribuída a outro. O que acontecia, portanto, dentro do templo? Era mais do que só a venda. Este é o grande problema. A lei orientava, ensinava que um cordeiro deveria ser preparado ao longo do ano. Ele não podia ter defeito, não podia ser aleijado, não poderia ter mancha. Ele tinha que ser o mais perfeito possível, porque ele iria substituir a pessoa, iria ser oferecido como sacrifício. E mais do que isso, figuradamente, por isso a lei determinava assim, para que no futuro entendessem aqueles e nós hoje, que ele representava a pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como tudo que era ensinado no Velho Testamento apontava para Jesus, também o Cordeiro que era sacrificado na Páscoa apontava para Jesus. As pessoas deveriam trazer consigo, mas era já difícil cuidar de um cordeiro assim. Era difícil trazê-lo ao longo da viagem. Para termos uma ideia, em certa ocasião, quando eles estiveram em Jerusalém, Jesus ainda tinha 12 anos de idade aproximadamente, já havia a família viajado praticamente 2 dias quando deram pela falta de Jesus. E voltam ao templo e vão encontrá-lo entre doutores. Você deve se lembrar dessa situação. Mas eu quero só que você veja que 2 dias de viagem. Então não era fácil. E alguém ofereceu a facilidade. Alguém vendia a facilidade. Eram justamente aqueles que estavam dentro do templo. Os vendilhões que ali estavam não vendiam tipos de roupas, fitinhas, coisas do tipo. Não vendiam qualquer tipo de lembrancinha. Mas eles estavam vendendo os animais que deveriam ser usados no sacrifício. Então as pessoas iam em busca de facilidade para justificarem os seus pecados e não iam com arrependimento e com o preço desse arrependimento, mas iam com o preço de um rito para ser realizado. E se eu pudesse pagar e quanto eu pudesse pagar e de que maneira mais prática isso fosse, satisfaria o meu coração. Era assim que pensavam, pelo menos
era o que se percebe ao longo do texto. Quando o Senhor Jesus diz que haviam transformado aquele lugar num covil de salteadores, é porque o que deveria ser um lugar de oração, onde as pessoas deveriam ir para derramar o seu coração diante do Senhor, onde deveriam ir levar o seu arrependimento e com ele o sacrifício, onde as pessoas deveriam rasgar o coração diante de Deus, e como lemos no Velho Testamento muitas vezes, o Senhor Jesus dizendo que ele não queria sacrifícios, mas ele queria um coração compungido, contrito. Isso sim o Senhor não desprezaria. O rito estava tão arraigado no coração das pessoas, e o cumprimento dele como a satisfação da justiça, não pelo arrependimento, não pelo sangue derramado, mas pela realização do rito, que era mais fácil chegar lá, pagar, comprar, entregar o cordeiro para o sacrifício e ir embora para casa. E estava cumprido o que era exigido. O Senhor Jesus age de forma tão severa ali por isso. Aquele deveria ser um lugar de oração, de encontro com Deus. O templo representava a presença de Deus, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Eles deveriam ir quebrantados. Isso nos faz pensar no que acontece nos dias atuais. E é isso que nós precisamos aprender como aplicação desse texto para nós. A sequência do texto, no versículo 47, diz que Jesus, a partir dali, diariamente, começa a ensinar no templo, e que inclusive vai enfrentar resistência por parte dos sacerdotes e escribas, procurando a maioria deles eliminar a Jesus. Como é que nós vemos isso nos nossos dias? Bem, sabemos que com a morte de Cristo cessaram-se os sacrifícios de cordeiros. Jesus é o cordeiro definitivo, e todo aquele rito que apontava e era sombra de Jesus se realizou quando ele, na cruz, sendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entrega a sua vida, quando ele havia dito ao partir o pão, ao dar o cálice aos seus discípulos, o seu corpo seria partido, o seu sangue seria derramado em favor dos seus. Isso se cumpriu em Jesus, portanto, já não exigiria-se e não seria mais o modo para o arrependimento e a reconciliação com Deus, o sacrifício de cordeiros. Então, para nós hoje, isso não faz sentido. Mas outras coisas substituíram isso. E de igual maneira, nós muitas vezes, e aí está o alerta, e é isso que devemos aprender com esse texto, não vamos à igreja com o coração compungido, contrito, nós não vamos para a oração, nós não vamos para a comunhão com Deus, nós não vamos para a intercessão, nós vamos para realizar um rito, para satisfazer um rito, para cumprir uma tarefa, para tentar justificar diante de Deus que, mesmo sendo pecador, fez ou comprou ou pagou por aquilo que era necessário a preço de moeda. E o que se ouve de Deus hoje é a mesma coisa. Ele quer coração compungido e contrito. Esse ele não despreza. Ele não quer que tentemos comprá-lo com mimos. Não é indo à igreja para cantar, embora isso seja algo que façamos juntos. Não é ir à igreja para poder encontrar com os outros, embora a comunhão seja muito boa. Não podemos transformar hoje a igreja em outras coisas, como uma associação, como uma sociedade interessante, como um lugar legal para a gente estar, como um bom espaço para educar os filhos. Nós precisamos ir à presença de Deus, e isso hoje também podemos dizer quando nós vamos à igreja, ao templo onde nós nos reunimos, com o coração compungido. Da mesma maneira também, não podemos, como se vendeu na Idade Média, na igreja até a Reforma, e se tenta vender em dias atuais, qualquer tipo de liberdade, prosperidade, perdão de pecados, por meio de recursos humanos que eu tenha, por algo que eu possa comprar, pagar. A casa do Senhor é casa de oração, é lugar de falar com Deus. E contar para Deus os seus pecados, e falar com Deus da sua necessidade, da sua carência que você tem dele.
e falar com Deus das suas angústias, das suas dores, dos seus medos. Falar com Deus das suas enfermidades físicas, emocionais, é casa de oração. Voltando no princípio mais básico, mais simples, ensinado ainda às crianças. Quando eu oro, eu falo com Deus. Se Deus me ouve. Se Jesus entrasse hoje nos nossos templos, ele não encontraria pessoas vendendo pombas, cordeiros. Mas o que ele encontraria? Será que ele encontraria em nós realmente pessoas quebrantadas, compungidas? Olhando para nós hoje, o Senhor Jesus lamentaria o fato de, como ele disse aqui, estar entre eles e eles não se darem conta disso. O Senhor, nós nos daríamos conta de que, como ele disse, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Porque a gente não reconhece a oportunidade de estarmos com Deus quando o Senhor Jesus visitava Jerusalém, quando Ele estava aqui entre nós, Deus encarnado, e quando Ele está entre nós hoje na pessoa do Espírito Santo, como nós cremos, como Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Bom, que o Senhor Deus nos abençoe e que nós aproveitemos e usemos ao máximo dessa oportunidade de estarmos diante do Senhor. Que nós aproveitemos ao máximo essa visitação. Que nós reconheçamos, como disse o texto, o que é devido à paz. Que não fique oculto aos nossos olhos, como está no versículo 41, a presença de Deus, a oportunidade. Estava oculto aos olhos daqueles que iam a Jerusalém. O que de melhor eles poderiam ter, que era estar na presença de Deus. E muitas outras coisas aconteciam em Jerusalém naqueles dias de Páscoa, mas poucos aproveitavam a oportunidade de estar realmente na presença de Deus. Senhor nos abençoe, Deus te abençoe, abençoe você e a sua família. Seja a graça dele sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.